Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos voltar então aqui para as lesões e feridas causadas por determinados tipos de instrumentos. Olha só, eu já trabalhei com você as lesões e feridas produzidas por instrumentos cortantes, contundentes e perfurantes. Agora, nós precisamos adentrar o nosso item de número 4 nas lesões e feridas, falando a respeito um pouquinho das lesões de ordem mista. Vamos dar uma olhadinha? Vem para cá. Então agora é hora de nós trabalharmos o nosso item de número 4, que são as lesões ou feridas, aqui neste caso nós veremos que são mais feridas, né? De ordem mista. De ordem mista. Pedro, como assim de ordem mista? Doutor, aqueles instrumentos que eu trabalhei num primeiro momento com você, chamado de perfurante, cortante e contundente, é possível que, em determinada ação criminosa, esses instrumentos atuem com dois mecanismos ao mesmo tempo, podendo ser pérfuro cortante, este instrumento, pérfuro contundente ou corto contundente. Aqui para nós, eu quero simplesmente afirmar uma coisa com você a respeito do pérfuro cortante e corto contundente. Quer ver só? Nos instrumentos, portanto, de ordem mista, eu quero simplesmente falar uma coisa com você. A doutrina, ela vai afirmar pura e simplesmente o seguinte, olha, em se tratando dos instrumentos pérfuro, cortantes e também dos instrumentos corto, contundentes, basicamente, você só vai levar isto para a sua prova. Nestes dois mecanismos, mistos, portanto, a ação do instrumento é nada mais, meus amigos, do que uma ação combinada. Como assim, Pedro, uma ação combinada? Meus amigos, isto significa dizer tudo aquilo que nós estudamos dos instrumentos perfurantes e dos instrumentos cortantes, por exemplo, se aplicam em conjunto para os instrumentos pérfuro-cortantes. Lembre-se, instrumento pérfuro cortante é aquele que tem tanto ponta quanto gume. E quando atua como agente vulnerante, ele acaba atuando tanto furando quanto cortando. Percebeu a ideia? Então aqui o nosso estudo ele se simplifica, né? Neste caso, uma faca, grande exemplo de instrumento pérfuro cortante. Quando ela é encravada em alguém, ela perfura e corta ao mesmo tempo. As características da lesão, portanto, têm natureza mista. Aplica-se o que nós estudamos para perfurante e aplica-se o que nós estudamos para também cortante. Agora, no que tange os instrumentos cortocontundentes, perdão, olha só, aqui nos instrumentos corto-contundentes, eu preciso te dar exemplos, né? Por exemplo, um machado. Por exemplo, quer ver a grande questão de prova? Dentes. Os dentes são instrumentos cortocontundentes. Como assim, Pedro? Quer ver? O dente, na região aqui de baixo, ele tem um gume. Só que ao mesmo tempo que ele corta, você também esmaga o tecido. Percebeu? Cortante e contundente ao mesmo tempo. Logo, aplica-se exatamente as mesmas características dos elementos, dos instrumentos elementares, cortante e contundente. Pedro, então peraí. Uma mordida pode ter uma equimose acompanhando? Pode. Claro que pode. Porque quando nós trabalhamos com corto contundente, naturalmente, meus amigos, nós teremos também uma ação mista. Viu como é que se simplifica aqui? Então nós não temos muito problema, nem tem muita questão sobre esses tipos de instrumentos. O que tem verdadeiramente caído em prova, sem dúvida de longe, são as feridas produzidas, repare, por instrumentos pérfuro contundentes. Viu? Aqui nós estamos falando, por exemplo, de flechas. Aqui, por exemplo, nós estamos falando dos projéteis de arma de fogo. Então eu normalmente costumo fazer o seguinte, eu classifico essas duas em conjunto porque a ação é combinada, só que nos instrumentos pérfuro
contundentes, aqui sim eu preciso abrir uma série de explicações para você, tá? Em editais, inclusive, que vem cobrando esse aspecto dentro da criminalística, o que se estuda são os efeitos provenientes do disparo. E doutor, com todo respeito, eu não sei exatamente qual concurso você vai prestar, mas em se tratando dos instrumentos pérfuro contundentes, de longe, a grande maioria das questões se concentram neles, tendo em vista o disparo por arma de fogo. Então vamos conversar agora sim em detalhes a respeito dos instrumentos pérfuro contundentes. Vem para cá. Estes instrumentos, então, como já é de se esperar, eles perfuram, não é? Com todas aquelas características que nós vimos nos instrumentos perfurantes e também produzem contusão. E também produzem uma contusão. Pode ser pura e simplesmente uma equimose, pode ser também uma situação em que existe uma fratura, um projétil de arma de fogo, quando transfixa o corpo, ele pode gerar uma fratura, por exemplo, de costela. Deu para entender? Então a ação aqui também é combinada, só que nós precisamos detalhar um pouquinho mais. Logo, meus amigos, nas lesões por ação pérfuro contundente, o grande exemplo que a gente tem aqui, sem dúvida, é basicamente o projétil de arma de fogo. E mais uma vez, meu amigo, mais uma vez, não tem como eu falar de instrumento pérfuro contundente sem te dar uma mínima noção de balística. Até porque o nosso estudo aqui é super direcionado para o local de crime. Aqui você vai procurar vestígios correlatos ao disparo. Faz todo sentido, não faz? Então vem comigo. Tendo isso em vista, inaugurando, portanto, o nosso item 4.2, eu quero citar aqui para você o seguinte, vem para cá. Noções, só noções, tá? Uma coisa bem básica. Noções de balística. Olha só, noções de balística. Para falar de lesão inferida, você não precisa ter conhecimento aprofundado de balística propriamente dito, tudo bem? Então vamos lá. A balística, meus amigos, a balística é uma ciência, é basicamente uma ciência que estuda, veja, o mecanismo de ação voltado para armas de fogo e, simultaneamente, estuda também o disparo, juntamente com os seus efeitos. Ok? Então esta seria a ideia. Ora, se nós estamos falando aqui de armas de fogo, se nós estamos falando aqui de projétil, de cartucho, eu tenho que te explicar um mínimo daquilo que nós temos dentro da balística no que tange a arma e no que tange ao cartucho. Não tem como eu passar esse assunto simplesmente despercebido por você. Então veja, quando a gente pega, por exemplo, uma arma de fogo, doutores, então vamos lá. Quando a gente pega basicamente uma arma de fogo, eu vou citar para você basicamente uma pistola, tá? É o grande exemplo que a gente tem aí na prática. Então nós falaremos a priori da pistola. Pedro, mas espera um pouquinho. O que é uma pistola? Pistola, doutores, é classificado dentro da balística como sendo uma arma portátil. Arma portátil é aquela que você consegue pôr sobre um coldre, tudo bem? E aí, esta arma portátil, ela apresenta uma coisa que nós chamamos de carregador. Alguns chamam de pente, coloquialmente falando. Você não vai chamar o carregador de pente, porque pente você usa para pentear o cabelo, beleza? Aqui é carregador a terminologia correta. Enquanto, veja a diferença, revólver tem tambor, pistola tem carregador. Esta é uma das diferenças mais gritantes que nós temos aqui. Os revólveres também são consideradas armas manuais. Você tem que inserir o cartucho e depois do disparo você tem que tirar o estojo. Isso é uma arma manual.
enquanto as pistolas podem ser automáticas ou semiautomáticas. No disparo, o ferrolho, quando vem à retaguarda, ele cospe o estojo, ele joga fora, você não precisa tirar manualmente. Deu para entender? São algumas diferenças. Como aqui nós estamos tratando apenas de noções, você não precisa se preocupar tanto. Vem para cá. Diante disso, imagine, meus amigos, uma pistola. A pistola, ela tem basicamente um ferrolho, né? Ela vai ter, deixa eu colocar aqui com algumas características. O ferrolho, que é aquele que vem à retaguarda, né? Este ferrolho, basicamente, quando ele sofre o engatilhamento, ou seja, quando a gente puxa o gatilho, automaticamente você terá o acionamento do percussor. Alguns chamam de percutor. Tudo bem, aqui para nós pouco importa. Pedro, mas o que vem a ser esse tal de percutor ou percussor? Meu amigo, é uma haste metálica pontiaguda. Esta haste metálica, ela vai bater aqui no cartucho. Olha que bonitão o cartucho, ó. Cartucho é um conjunto basicamente de 3 elementos. Então o nome disso tudo aqui é cartucho. Tudo bem? E o cartucho, ele é formado pelo estojo, ele é formado pelo projétil. Estojo é esta barra protetora metálica que tem aqui, ó. Isso aqui é o estojo. O projétil é só isso aqui, ó. Tá vendo? Projetil, não é projeto não, perdão. Detalhe, projétil ou projetil, ambas as nomenclaturas estão corretas. Tudo bem? E também é formado pelos propelentes. Esse propelente basicamente é um agente químico formado normalmente por nitroglicerina, nitrocelulose e nitroguanidina, né? São combinações destes agentes que, quando são inflamados, eles explodem e empurram o projétil em direção ao cano. E aí, claro, este cano, meus amigos, da arma de fogo, este projétil, portanto, ele será endereçado ao cano. E este cano, ele pode apresentar uma superfície interna, que a gente chama de alma raiada, ou ele pode ter uma alma lisa. Pedro, qual que é a diferença técnica entre os dois? Vem para cá. Olha que coisa interessante. Alma, primeira coisa que você tem que saber, a alma é a superfície interna do cano. Esta superfície interna, ela pode apresentar ranhuras em sentido helicoidal, em sentido espiral, que vai promover no projétil uma rotação no seu eixo. Isto aumenta a precisão do tiro. Isso acontece, por exemplo, com as pistolas Taurus 24/7, com a Glock, com a Sig Sauer e por aí vai. Agora, também existem algumas armas que a gente chama de alma lisa. A superfície interna, ela não tem ranhuras, ela não tem os sulcos que a gente chama assim, né? Isto reduz, meus amigos, a precisão do tiro. E é por isso que eu posso citar para você, por exemplo, algumas armas de fogo do tipo calibre 12, a espingarda. A espingarda é tipicamente uma arma de alma lisa. Bacaninha? Então esta seria a ideia, a noção mais introdutória. Esse cartucho, portanto, quando deflagrado, vai explodir e vai empurrar o projétil em direção ao cano, e aí sim, esta arma de fogo vai certamente surtir os seus efeitos. Bacaninha? Então isso é uma noção bem basal, tá? Bem simples para você entender o mecanismo de tiro. E aí olha o que eu fiz para você no nosso próximo slide. Olha que legal. Eu trouxe aqui um exemplo do percussor. O percussor, então, quando este gatilho ele é puxado, ele vai liberar basicamente o cão, que é essa parte de trás. Ele vai bater no percussor, o percussor vai bater aqui na bundinha do estojo e vai deflagrar o iniciador, que incendeia o propelente. Esse propelente empurra este projétil, tá vendo? E vai, obviamente, ter um tipo específico de trajetória. E aqui, meus amigos, claro, a nossa vertente, quando a gente acaba estudando o disparo de arma de fogo, a vertente que a gente tem que ter aqui é em relação aos efeitos do disparo.
Porque como nós estamos lidando com um local de morte violenta, certamente neste local você terá uma série de vestígios. O que nos importa aqui na criminalística é justamente isso, os vestígios que nós vamos encontrar ali. Logo, existem dois efeitos provenientes do disparo. Um efeito primário, que é aquele efeito proveniente diretamente do projétil, ou seja, quando o projétil, por exemplo, atinge alguém, a lesão produzida pelo projétil é chamado de efeito primário. São os efeitos decorrentes da deflagração do projétil. Também existem os efeitos de ordem secundário. Esses efeitos são provenientes da explosão. Portanto, o fogo da explosão pode muitas vezes deixar uma série de vestígios ali naquele local. Olha que coisa interessante. Quando o disparo ele é feito muito próximo da vítima, é comum que na roupa desta vítima você detecte, por exemplo, queimaduras. São provenientes do efeito secundário, o efeito da explosão. É possível, você vai ver comigo, inclusive, que se detecte determinadas áreas que a gente vai chamar de pólvora incombusta, que nós chamamos de zona de tatuagem. Nós veremos isso já já. Deu para entender? Então, a ideia principal aqui para você é você já de pronto saber separar. Olha, do disparo de arma de fogo nós temos dois efeitos. Um efeito proveniente do projétil, que normalmente atinge alguém, aqui para nós na criminalística, chamado de efeito primário, e existem também os efeitos provenientes da explosão desse cartucho, os chamados efeitos secundários. Beleza? Então vem para cá. Agora, chegou o momento de nós estudarmos, doutores. Chegou o momento de nós estudarmos aqui, portanto, os efeitos, né? Nós vamos começar falando primeiramente do efeito primário, né? Deixa eu colocar até no singular aqui, ó. Efeito primário. O efeito primário é nada mais do que aquele efeito proveniente do projetil ou do projétil. Ambas as nomenclaturas estão corretas. Pedro, e quais são esses efeitos provenientes do projétil ou do projetil? Vem para cá. Primeiramente, quando este projetil atinge uma pessoa, sempre o nosso foco aqui será os efeitos na vítima, ok? Ele vai gerar primeiramente um orifício de entrada e possivelmente de saída também. Então vamos devagar aqui. Repare, o projétil, quando ele entrar em contato com o corpo humano, ele vai gerar um orifício de entrada e um orifício de saída. Essa é a regra daquilo que nós encontramos. Pedro, mas é possível que o projétil entre e não saia? Lógico que é possível. É óbvio que é possível, sem problema nenhum, tá? Mas eu preciso ser mais completo aqui com você. E sendo mais completo, nós vamos considerar aqui na prática que existe basicamente essa ideia, né, dele entrando e saindo. E um dos sinais mais importantes que a gente tem aqui, meus amigos, quanto a esta entrada e saída de projétil, é um sinalzinho que a gente já vai conversar agora. Olha que coisa interessante. O perito de local, ele vai ter que verificar se o cadáver tem ferimento de entrada e de saída. E para fazer isso, ele tem que ter, obviamente, noções desta medicina legal. Normalmente, é comum que você encontre uma coisa que a gente chama de sinal ou cone de Bonnet. O que é o sinal ou cone de Bonnet? Eu vou desenhar para ficar mais fácil. Olha só. Quando um disparo de arma de fogo entra em alguém, ele vai promover um orifício de entrada. Só que, doutor, este projétil, quando ele está dentro, ele gera algumas ondas de choque. Estas ondas de choque são provenientes basicamente do empurramento e muitas vezes da conformação. Esse projétil fica assim, ó. Esse projétil ele é esmagado pela resistência do tecido. Então ele entra bonitinho, né? Bonitinho. Só que como existe uma resistência tecidual, ele vai se apertando, ele vai se achatando. E aí o que acontece?
Isto gera uma onda de choque que é deflagrada pelo corpo, tá? Esta onda de choque, ela aumenta proporcionalmente à potência deste projétil e no momento que este projétil sai, ele gera um orifício de saída maior do que o de entrada. Está aqui o cone ou sinal de Bonnet, tá vendo? Orifício de entrada, orifício de saída. Percebeu? O orifício de saída é normalmente maior do que o orifício de entrada. Pedro, por que normalmente? Tem exceção? Tem, e nós veremos no famoso tiro encostado. No tiro encostado, o ferimento de entrada normalmente é maior que o de saída, e a gente chama isso de sinal cone de Bonnet invertido. Nós veremos isso na prática, até porque o perito de local vai ter que constatar e registrar esse tipo de ferimento, tá? Bom, falamos então do orifício de entrada e também, obviamente, comentamos um pouquinho a respeito do orifício de saída. Na sequência, eu tenho que apresentar para você um conjunto de orlas. Pedro, o que são orlas? Meus amigos, orlas são regiões concêntricas ao entorno do orifício. E estas orlas se classificam basicamente. A doutrina varia quanto a esta classificação, tudo bem? Eu vou trazer aqui para você basicamente 3 e depois nós entramos numa observação. Existe uma orla chamada de orla de enxugo, chamado também de orla de alimpadura ou chamada também de orla de Chavigny. Veja, Chavigny. Esta é a primeira orla, já já nós vamos falar sobre ela. Existe também a orla de escoriação, ok? E por fim, existe também uma orla de contusão. Você vai perceber que a depender da doutrina médico-legal que você for estudar esse tipo de lesão e ferida, eles classificam de uma maneira talvez um pouco mais diferente. Só que essa classificação que eu estou trazendo para você é a classificação que já foi cobrada em prova e é um misto de todas que nós temos nas doutrinas. Essa é a ideia. Então vamos devagar. Imagina que isso aqui seja um projétil. Este projétil, quando ele entra, ó, ele está fazendo um movimento de rotação, né? E ele vai adentrar a pele. Certamente, meus amigos, este projétil ele tem sujidades em toda a sua superfície. Esta sujidade, quando entra no espaço apertado da ferida, ele deixa esta sujidade sob a pele. Esta sujidade deixa um contorno, um contorninho preto ou acinzentado ao entorno do orifício de entrada. Isto é a orla de enxugo, ou chamado também, como você viu comigo, de orla de alimpadura. Viu por que a doutrina chama de orla de alimpadura? Essa é a ideia. Então vem para cá. Orla de enxugo, basicamente, é onde nós encontramos sujidades. É uma orla promovida por sujidades provenientes do projétil. Pedro, e a orla de escoriação? Meus amigos, a orla de escoriação nada mais é do que a exposição da derme. Veja, olha como que isso aqui acontece. Quando o projétil está chegando com o movimento de rotação, ao encostar na pele, esta rotação arranca o tecido da epiderme e expõe a derme. Viu? Então veja, olha só, este arrancamento da epiderme com a exposição da derme vai gerar um contorno de tecido vivo, senhores. É um tecido sanguinolento de coloração rósea ou ainda esbranquiçada. Isto é a orla de escoriação. Tudo bem? Esta seria a ideia. E, por fim, nós temos a orla de contusão. A orla de contusão, meus amigos, nada mais é do que a ação dada sob a epiderme. Lembra o seguinte, quando o projétil chega
Quando o projétil chega na pele, ele bate na pele, o que acontece? Ele gera uma pancada. Ele gerou uma pancada. Esta pancada pode gerar uma contusão ali, em que é uma fina camada. O médico legista, dependendo do tipo, se ficou bonita a lesão, ou a ferida, melhor dizendo, ele consegue ver um fino tecido límpido. Este tecido fino, límpido que a gente tem ali é a epiderme, é o contorno da epiderme que foi basicamente arrancada ali, bem na área adjacente em que houve a retirada da epiderme. Isto é a orla de contusão. Alguns ainda falam que é possível uma orla equimótica, que é uma orla basicamente que vai ficar o sangue infiltrado ao entorno da lesão, fica roxo ao entorno da lesão. Alguns falam que pode haver também a chamada orla equimótica. Deu para entender? Meus amigos, esta seria a ideia. Falou de orla, nós estamos falando de efeito primário. Então nós estamos falando basicamente de algo assim, ó. Eu tenho o orifício de entrada. Este orifício de entrada fica na circunvizinhança com sujidades, gerando a orla de enxugo, não é? E na sequência, nós temos basicamente o quê, ó? Nós temos uma área mais irregular, que é a derme exposta, chamada de orla de escoriação. A orla de contusão nem sempre ela é vista, né? Porque a depender da forma que este projetil adentrou a pele, ela pode não ficar tão exposta, sem muito problema. O que nos importa, o que mais vem caindo em prova é a orla de enxugo e a orla de escoriação. Doutores, então nós falamos dos efeitos primários, portanto, decorrentes da entrada do projétil sobre o corpo humano. Show de bola? Fechamos por aqui e já a gente volta continuando os efeitos provenientes do disparo de arma de fogo.